Você já parou para pensar se tudo o que te ensinaram sobre o Éden é realmente a verdade? E se eu te dissesse que existe um segredo oculto nas primeiras páginas da Bíblia, um mistério espiritual tão profundo que a maioria das igrejas tem medo de tocar? E se esse segredo estiver diretamente ligado ao mal que te persegue, aos conflitos que te cercam e às batalhas invisíveis que você vive todos os dias? E se eu te dissesse que o fruto que Eva comeu não era uma maçã, mas sim o resultado de uma relação proibida, um engano sutil, um ato físico que mudou o destino da humanidade? Poucos têm coragem de pregar sobre isso, menos ainda conseguem compreender. Mas houve um homem, levantado por Deus nos últimos dias, que ousou trazer à luz essa revelação. Segundo ele, a queda do Éden não foi simbólica, foi real, carnal, dramática. E disso nasceu Caim, a semente da serpente. Esse ensino, retirado do mais profundo discernimento espiritual, tem o poder de abrir teus olhos e revelar o porquê de tantas lutas espirituais que você ainda não entende. Nos próximos minutos, você vai entrar comigo em uma jornada de revelações. Vamos examinar não apenas o que está escrito nas Escrituras, mas o que está escondido entre as linhas, revelado apenas àqueles que têm fome da verdade. Você vai entender por que o profeta afirmava com tanta clareza que o ato no Éden foi sexual e não simbólico, e por que essa compreensão muda tudo sobre a origem do pecado e do conflito entre luz e trevas. Mas antes de começarmos este mergulho espiritual, eu quero te convidar a se posicionar diante de Deus. Escreva aqui nos comentários, paz em Cristo. Essa frase não é só um comentário, ela é uma declaração, uma entrega, um voto de fé. E se você clicar no gostei agora, estará ajudando o YouTube a mostrar esta mensagem para mais pessoas que estão sofrendo em silêncio, precisando de uma revelação como esta. Sim, você vai estar espalhando a palavra, evangelizando com um simples clique. E por isso, eu te parabenizo, você faz parte dessa missão. Muitos que estão aqui hoje não têm uma igreja próxima. Muitos se alimentam espiritualmente apenas por este canal. E é por isso que eu te peço, inscreva-se agora mesmo. Comente paz em Cristo. Isso mostra que você não é só um ouvinte, você é parte desta família. E não se esqueça, o penúltimo ensinamento deste vídeo pode conter a chave para destravar uma bênção que você está esperando há muito tempo. Prepare-se, respire fundo, abra teu coração, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar tua forma de ver o bem e o mal, o pecado e a salvação, e te mostrar que Deus está te falando, agora mesmo, através deste vídeo. Vamos começar. Muitos cristãos leem Gênesis 3 como uma história simbólica, quase infantil. Uma mulher, uma cobra, uma maçã. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Segundo o profeta, não. Ele dizia que a verdadeira revelação do Éden vai muito além do que a teologia tradicional ensinou. O pecado original não foi comer uma fruta literal, mas sim um ato físico de intimidade entre Eva e a serpente, que na época não rastejava, mas era uma criatura astuta, semelhante ao homem. O profeta afirmava que a serpente era um ser que, antes da maldição de Deus, tinha postura ereta, inteligência e até aparência semelhante ao ser humano. Não era um animal comum, mas uma criatura que Satanás usou como instrumento. Quando Eva foi enganada, ela não apenas ouviu palavras, ela foi seduzida. E dessa relação nasceu Caim, um filho que não era de Adão, mas fruto de uma semente maligna. Uma semente literal, genética, espiritual e profética. Esse ensinamento é profundo e muitos rejeitam por medo ou falta de revelação. Mas faz sentido se você analisar o texto de Gênesis com olhos espirituais. Eva diz: "A serpente me enganou, e eu comi." Mas em nenhum lugar está escrito que esse comer foi uma maçã literal. A palavra original hebraica usada ali também pode ser entendida como receber algo, tomar parte de algo, e isso muda tudo. Não foi um lanche no jardim, foi um ato que misturou duas sementes, uma divina e uma corrompida.
Agora vamos à Bíblia com um olhar atento. Em Gênesis capítulo 5, encontramos a genealogia dos filhos de Adão. Ali está descrito: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, gerou filhos e filhas. E então segue com Sete, Enos, Cainã, mas Caim não aparece. Por quê? Se Caim fosse realmente filho de Adão, ele deveria estar listado entre seus descendentes, certo? Mas ele está ausente. Isso não é um erro, é um mistério. E como dizia o profeta, a Bíblia não se contradiz, ela se revela. A ausência de Caim na genealogia é uma prova sutil, mas poderosa, de que ele não fazia parte da linhagem de Adão. Em outras palavras, Caim era de outra semente. Ele era o fruto da semente da serpente, e por isso seu nome jamais aparece entre os filhos espirituais de Adão, o primeiro homem criado à imagem de Deus. Caim era uma cópia corrompida, um híbrido, alguém que carregava inteligência, ambição, malícia e orgulho, traços de Satanás, herdados pela serpente. E pense comigo, qual foi a primeira coisa que Caim fez como adulto? Ele matou seu irmão. A primeira morte do mundo foi causada por um homem que nunca recebeu a natureza divina. O apóstolo João escreveu em sua carta: Caim era do maligno e matou seu irmão. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Ele não disse apenas que Caim estava no erro, mas que era do maligno. Isso revela uma origem, uma natureza, um DNA espiritual diferente. Esse é o tipo de revelação que o profeta entregava à igreja, segredos ocultos nas Escrituras, que nos fazem enxergar que a guerra entre o bem e o mal começou no ventre de Eva e que você, hoje, ainda carrega as marcas dessa batalha. Logo após serem expulsos do Éden, vemos Caim e Abel oferecendo sacrifícios ao Senhor. Gênesis, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz que Caim trouxe do fruto da terra, enquanto Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Por quê? Ambos estavam tentando se aproximar de Deus, certo? Ambos estavam oferecendo algo. Mas Deus fez distinção. E essa distinção não era apenas no sacrifício, era na semente. O profeta sempre enfatizou que os frutos externos de um homem provêm da sua origem interna. Caim ofereceu um culto de esforço humano, sem sangue, sem revelação. Abel ofereceu um sacrifício revelado, baseado no sangue de um cordeiro, algo que apontava profeticamente para Cristo. O culto de Abel nasceu de uma natureza regenerada. O culto de Caim nasceu de uma natureza caída. Assim como muitos hoje adoram, mas não têm revelação. E veja que tremendo Caim construiu um altar. Ele adorou. Ele orou. Mas seu culto foi rejeitado. Isso mostra que não é o esforço que Deus aceita, é a origem. Um culto sem revelação é um culto vazio. Caim era um adorador sem a natureza de adorador. Era como uma figueira sem frutos, como um templo sem glória, como uma vela sem chama. A rejeição de seu culto o levou ao ódio e, finalmente, ao assassinato do seu irmão. Porque a semente da serpente é religiosa, mas odeia a verdade. Essa história mostra que, desde o princípio, houve dois tipos de adoração, uma genuína, baseada na revelação de Deus, e outra falsa, baseada no orgulho e na vaidade. As duas ainda existem hoje. E cada vez que alguém se aproxima de Deus sem um coração rendido, repete o erro de Caim. Você consegue sentir como essa guerra espiritual não é apenas bíblica, mas pessoal? A pergunta que você precisa fazer a si mesmo agora é: o meu culto está sendo aceito? Ou estou apenas repetindo o que vi sem entender de onde venho e para onde vou? Em Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4, lemos algo que sempre gera mistério. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa união proibida gerou gigantes, os nefilins, e o mundo se encheu de corrupção
a ponto de Deus decidir destruir tudo com o dilúvio. Mas o que realmente aconteceu aqui? Por que essa mistura foi tão grave? O profeta, em suas mensagens, nos revela que aqui vemos a semente da serpente tentando infiltrar-se na linhagem pura que vinha de Sete, o substituto justo dado no lugar de Abel. Os filhos de Deus, descendentes da linhagem santa, começaram a se misturar com os descendentes de Caim, filhas do mundo. Belas por fora, mas espiritualmente alheias a Deus. Essa união não foi apenas carnal, foi espiritual. Foi a mistura do santo com o profano, a corrupção do plano de Deus. Essa é uma das estratégias favoritas de Satanás, misturar o que é de Deus com o que não é. Ele não precisa apagar a luz, basta colocar trevas suficientes ao lado dela. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E foi assim que o mundo, antes do dilúvio, se tornou um caos espiritual. A impureza entrou pela beleza, pela sedução, pela conveniência, pela emoção, não pela revelação. E o resultado foi um povo inteiro desconectado de Deus. E quantas vezes isso acontece hoje? Quando crentes cheios de fé se unem a ideias, doutrinas ou relacionamentos que não vêm de Deus. Quando aceitamos misturas que parecem boas, mas que lentamente nos afastam da presença divina. A linhagem da serpente não precisa destruir você de imediato, basta te enfraquecer com alianças sutis. O mundo antes do dilúvio não foi destruído, apenas pela maldade, foi pela mistura. E essa mistura começa quando esquecemos quem somos e com quem fomos chamados a caminhar. Em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, Jesus conta uma parábola poderosa. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Essa parábola é um divisor de águas para quem deseja discernimento espiritual. Ela revela que nem tudo o que cresce no campo de Deus foi plantado por Deus. Segundo o profeta, essa parábola fala da semente da serpente operando dentro do próprio ambiente religioso, crescendo junto com os filhos do reino. Ele nos ensina que o joio é a imitação do trigo. Ele se parece, ele cresce junto. Ele participa da mesma terra, recebe o mesmo sol, a mesma chuva. Mas por dentro é outra natureza. O trigo tem vida. O joio, apenas aparência. O joio não produz pão, não alimenta, só ocupa espaço. Aqui, Jesus revela um mistério profundo. O inimigo não destrói plantando espinhos. Ele destrói semeando cópias, pessoas, doutrinas, movimentos que se parecem com o verdadeiro, mas são espiritualmente estéreis. São semente das serpentes escondidas no meio do povo de Deus, ocupando púlpitos, cargos, títulos, influência. E por que Deus não os arranca imediatamente? Porque o trigo ainda está amadurecendo, Deus deixa crescer. Mas a colheita virá, e o joio será arrancado e lançado no fogo. Essa é uma mensagem de alerta, mas também de esperança. Alerta, porque nos ensina a discernir o espírito das coisas. Nem tudo que fala em nome de Deus vem de Deus. Nem toda igreja é corpo. Nem todo irmão é trigo. Esperança, porque Deus está vendo. Ele conhece quem é dele. E no tempo certo, ele separará. O campo está misturado, mas o trono está no controle. O joio pode enganar os homens, mas nunca engana o agricultor celestial. Quando observamos a história de Caim, em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 8, percebemos algo perturbador. Ele ofereceu um sacrifício a Deus, mas foi rejeitado. Seu coração estava longe, e sua oferta sem revelação. Logo em seguida, comete o primeiro assassinato da história humana. Mas o que muitos não percebem é que esse episódio revela mais do que uma desobediência, ele expõe uma natureza espiritual pervertida desde a origem. O profeta ensinava que Caim não era filho de Adão, mas fruto da união entre Eva e a serpente, uma criatura astuta, sutil e híbrida diferente dos animais comuns. O pecado original, segundo ele, não foi comer uma maçã literal,
mas sim um ato de infidelidade íntima e espiritual. Por isso, Caim nasceu já marcado, com um DNA espiritual contaminado pela semente da serpente. E esse DNA não ficou restrito ao passado, ele se espalhou. Caim foi o primeiro religioso sem revelação. Ele tentou se aproximar de Deus por meio de rituais e sacrifícios, mas sem arrependimento, sem sangue, sem obediência. E é exatamente isso que vemos até hoje: homens que falam em nome de Deus, mas agem com o espírito de Caim, rejeitam a cruz, odeiam os verdadeiros adoradores e perseguem os que têm revelação. É a linhagem da rebelião, da soberba espiritual, da aparência sem essência. Mas aqui está a grande lição: nem todos que falam Senhor, Senhor entrarão no reino. Deus não busca apenas atitudes externas, mas um espírito quebrantado, um coração redimido, uma alma nascida de novo. Enquanto a linhagem de Caim se manifesta em obras mortas, a descendência de Abel se manifesta em adoração verdadeira, em sangue derramado, em sacrifício aceito. A pergunta que ecoa então é: de qual linhagem espiritual você faz parte? Após o assassinato de Abel por Caim, Eva teve outro filho. Gênesis capítulo 4, versículo 25 nos revela: E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Essa declaração é profunda. Sete não foi apenas um novo filho, ele foi a semente substituta da promessa. O profeta, ao meditar sobre isso, afirmou que Sete representa a continuidade da linhagem pura, a linha por onde viria o Messias, a verdadeira descendência espiritual. Caim havia sido expulso da presença do Senhor e se tornado errante, fundador de uma civilização que rapidamente mergulhou na corrupção. Já Sete gerou Enos, e então os homens passaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Foi o renascimento da adoração verdadeira. Essa linhagem de Sete aponta para aqueles que, mesmo em meio à corrupção do mundo, mantém acesa a chama da fé. Representa os que não se conformam com o espírito de Caim, que rejeitam o engano religioso, que buscam comunhão com Deus em santidade. Sete é símbolo da restauração, da graça que volta a brotar mesmo após a queda, da segunda chance que Deus concede a quem ainda deseja andar com Ele. E você, querido ouvinte, pode fazer parte dessa linhagem. Você pode escolher sair da multidão indiferente e se posicionar como alguém que invoca o nome do Senhor. A linhagem de Sete ainda vive e ela se manifesta em homens e mulheres que decidem viver segundo a palavra revelada, mesmo em um mundo dominado por Caim e seus descendentes espirituais. A escolha está diante de você. Qual linhagem você vai perpetuar? Você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. A maioria para no meio. Muitos sequer começam. Mas você ficou. Você ouviu cada palavra, meditou em cada ensinamento, sentiu o impacto de cada revelação. E isso, querido irmão, querida irmã, é sinal de que Deus está trabalhando em seu coração. Poucos são os que perseveram até o fim. Poucos são os que têm fome e sede da palavra viva, como você demonstrou ter agora. Hoje você entendeu algo que poucos compreendem. Existe uma semente espiritual em ação desde o Éden. Uma linhagem que escolhe a rebeldia e outra que busca a presença de Deus. Você foi confrontado com essa realidade e, ao permanecer até aqui, já mostrou de que lado quer estar. Sim, há uma luta espiritual sendo travada e você está do lado certo, do lado da revelação, da luz, da vida. Antes de nos despedirmos, quero pedir algo especial. Escreva nos comentários a frase: Eu escolho a linhagem da promessa. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração. É uma marca espiritual. Quando você escreve isso, você sela este momento diante do céu e da terra. Eu estarei lendo os comentários e quero conhecer os nomes dos que chegaram até aqui, os que ouviram tudo, os que foram tocados pelo Espírito.
os que, como Sete, se levantam como uma nova semente. Agora, escute com atenção, este vídeo pode não ser apenas para você. Deus pode estar querendo usá-lo através de você. Quantas pessoas neste momento estão confusas, sofrendo, sendo enganadas por falsas doutrinas, buscando respostas em lugares errados? Ao compartilhar este vídeo, você está estendendo a mão para alguém que talvez esteja à beira do abismo espiritual. Talvez alguém da sua própria casa. Inscrever-se neste canal não é apenas apertar um botão. É fazer parte de um movimento de luz em meio às trevas. É unir forças com milhares de irmãos que, como você, decidiram não se conformar com o sistema deste mundo. É manter viva uma chama que pode reacender a fé dos fracos, fortalecer os abatidos e revelar a verdade aos que vivem no engano. Deixe-me ser direto, se você assistiu até aqui e ainda não está inscrito. É como se tivesse recebido uma luz preciosa e decidido escondê-la debaixo do alqueire. É duro dizer, mas a omissão diante do Evangelho também é uma forma de negação. Mas se você já está inscrito, sinta-se honrado. Você é um mantenedor desta obra. Você é um servo vigilante. E eu te agradeço, de todo o coração. Não pause este vídeo. Não vá embora ainda. Deixe que esta palavra penetre profundamente no seu ser. Que ela continue ecoando mesmo depois do fim. Que ela transforme não só a sua mente, mas a sua postura. Que você caminhe diferente a partir de hoje. Que ore mais, leia mais, ame mais. E, acima de tudo, não pare por aqui. Há outros estudos poderosos neste canal esperando por você. Eles podem ser a continuação do que Deus começou a falar hoje. Pode ser que o próximo vídeo contenha a chave que faltava para a próxima porta da sua vida se abrir. Volte sempre, compartilhe sempre, e jamais se esqueça, você faz parte de algo maior. Você faz parte do povo da promessa.